Continuando, meus seres queridos, a nossa jornada e pensando no Exame Nacional do Ensino Médio, eu trouxe o assunto que é vírus, virose, bactérias, bacterioses, agentes causadores de doenças, agentes importantes para a sua prova. Não esqueça que no link da descrição da nossa aula temos um material com questões para você praticar e gabarito comentado. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like para apoiar o nosso projeto. Bem-vindo, bem-vinda a vírus. Sempre que nós ouvimos falar em vírus, as lembranças não são muito legais. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Para a gente conhecer a estrutura de um vírus, precisamos daquele microscópio eletrônico e aí, a partir dos anos 50, com o desenvolvimento dessa microscopia eletrônica, a gente pode ter um contato e um conhecimento com essas partículas infecciosas. É um ser vivo, Soste? Não é um ser vivo, Soste? Aí vem a polêmica. Alguns vão defender sim que os vírus são sistemas vivos, com uma forma meio particular de vida. Alguns outros vão falar, não, os vírus não são vivos. E geralmente vão justificar com essas duas características, acelulares, sem estrutura celular. Não veremos membrana plasmática, não veremos ribossomos, retículo liso, retículo rugoso, não veremos núcleo, não veremos uma estrutura celular nos vírus. Também não veremos uma capacidade de um metabolismo próprio, aquelas relações importantes entre degradar compostos orgânicos, sintetizar outros compostos orgânicos, eles não conseguem fazer isso sozinho. Eles precisam estar parasitando uma célula para daí ter uma atividade ali de construção de substância. Então, falaremos que eles são ametabólicos. Eles não fazem fotossíntese, não fazem quimiossíntese, não fazem respiração celular aeróbica, anaeróbica, fermentação. Eles não possuem um metabolismo próprio. Então nós pensamos nessas palavrinhas para justificar, olha, eles não são vivos segundo essas características. Mas e a galera que defende que eles são vivos? Geralmente vamos apontar presença de um material genético. Epa, se ele tem um material genético, ele tem uma instrução para produzir novos indivíduos. Então ele tem uma capacidade reprodutiva. Cada vez que ele faz cópia, ele pode sofrer mutações. Essas mutações geram variabilidade, a seleção natural atua, mantém os mais aptos. Então essa característica de ter material genético, ter reprodução, de sofrer mutação, pode ser sim utilizada para dizer, olha, é um sistema vivo, uma forma meio diferentona e de vida, mas está aqui entre nós. Geralmente o Enem não é polêmico, o Enem vai trazer muitas vezes caracterização desses vírus, com essa listinha de palavras que eu coloquei, e aqui embaixo foco no material genético. Temos vírus que têm DNA como material genético, vírus com RNA como seu material genético. E esse material genético está aqui no interior, ali, ó, laranjinha, e ele está protegido por uma estrutura proteica chamada de capsídeo. Então esse capsídeo proteico fica protegendo ali esse material genético. Alguns vírus são chamados de envelopados. Eles vão apresentar uma estrutura externa chamada de envelope. Esse envelope aqui, ele é formado de lipídios e proteínas. Então ele é lipoproteico. E o capsídeo é formado por diferentes proteínas. Então esse capsídeo é proteico. Podemos falar que ele tem essa estrutura proteica, protegendo o material genético e fica ali só esperando a oportunidade para invadir uma célula hospedeira. Os vírus podem parasitar bactérias? Sim. Fungos? Sim. Protistas? Plantas? Animais? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Vão precisar invadir essas células para daí manifestar a sua capacidade reprodutiva. Quando nós olhamos para eles, eles são agentes também causadores de doença, né? Quando fazem esse parasitismo ou quando exercem esse parasitismo. Muitas doenças virais podem ser lembradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Então temos aqui uma listinha de doenças que são popularmente chamadas de viroses, ou seja, uma doença causada por um
vírus. O vírus é o agente etiológico, ou seja, o causador da doença. Lista aqui, ó. Segundo análises do sistema SOST, você terá algumas dessas doenças aqui citadas no Exame Nacional do Ensino Médio. Sem sombra de dúvida, a dengue foi a mais citada historicamente. Quando nós olhamos para o nosso país, temos um recorte de um país tropical, temos um recorte de regiões com médias térmicas mais elevadas. Eu estou numa região que é o sul do Brasil, especificamente em Cascavel, no oeste do Paraná. E aqui a gente tem aí basicamente 4 estações bem definidas. Não muito bem definidas ultimamente, mas era para ter, tá? E nós teremos, obviamente, também uma região, mesmo nos estados do sul do Brasil, com médias térmicas inferiores, casos de dengue, de febre amarela, por causa da proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor, ou seja, aquele que leva, aquele que transporta. Temos uma variedade de vírus DEM 1, 2, 3, 4, variedade de vírus que infelizmente tem um potencial antigênico, potencial de ser reconhecido como um antígeno, um potencial como entrar nas nossas células, principalmente do sistema vascular, vasos sanguíneos e também em células do nosso sangue e fazer a proliferação. Tornar as células dos vasos sanguíneos mais fragilizadas. E aí a gente pode ter uma dengue que é chamada de grave hoje. Antigamente a dengue hemorrágica, que pode fragilizar vasos sanguíneos, romper vasos, e aí a gente tem o extravasar do sangue. Produção de vacina. Sim, foi produzindo uma vacina para dengue, ela tem uma certificação, mas porém ainda a gente não tem campanhas nacionais de vacinação e laboratórios particulares estão adquirindo a vacina para fazer essa imunização. Então existe uma vacina hoje para dengue, porém não existe ainda a campanha de vacinação. O Sistema Único de Saúde se posicionou, falou que ia tentar fazer as compras para a distribuição da vacina, para a prevenção da doença, e aí a gente está aguardando essa imunização em massa, que seria muito bom, obviamente, para a nossa população. Mas já existe sim vacina para a dengue. Porém, não temos campanhas ainda nacionais de vacinação para ela, diferentemente da febre amarela. Então o SOST vai colocar aqui V de vacina em relação à manifestação dela, mas que já tem no campanha nacional de vacinação, tá? Então tá no calendário brasileiro de vacinação, a vacina contra a febre amarela. Temos a versão urbana e a versão silvestre e mosquitos, como Aedes aegypti, no ambiente urbano, e outros gêneros, hemagogos, ceibetes, que circulam nos ambientes florestais, em florestas tropicais. E aí a gente tem uma preocupação com a febre amarela. Mosquitinho pica, transmite o vírus, corrente sanguínea, pode se manifestar em fígado, células renais, pode causar lesões severas, ser agressiva e matar, assim como a dengue. Então, preocupação com essas duas e não esquecer de mosquito transmissor. Mosquitos são insetos, os insetos são os donos desse planeta, são os animais com a maior diversidade e, infelizmente, eles são vetores, ou seja, aqueles que levam esses vírus e eles chegam até nós. Claro que o Enem pode fazer você pensar em medidas profiláticas, ou seja, de prevenção. A própria vacinação é uma medida profilática, ou seja, de prevenir. Treinar o nosso sistema imune para que, se o vírus chegar até nós, a gente não sofrer tanto assim. Se nós olharmos para dengue, febre amarela, combate ao mosquito também é uma medida extremamente eficaz. Colocar substâncias na água para impedir a proliferação das larvas, inseticidas, combate ao mosquito de uma maneira geral. Agora vamos para outro grupo de doenças. Aqui a gente pode chamar de arbovírus. Vírus que são transmitidos por artrópodes. Anote aí no seu material. Baixou, tá no link da descrição. Tem testes aí com gabarito comentado do SOST para você brilhar. Então, anota aí. Arbovírus. A-R-B-O. Arbovírus. Vírus transmitido por artrópodes. E aí aqui a gente tem arboviroses, que são as doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes. HIV/AIDS, vírus HIV,
agente causador. E a síndrome da imunodeficiência adquirida. Nominho estranho para o HIV é um retrovírus. Retrovírus. O que é isso? Retrovírus é um vírus que apresenta RNA como material genético, mas além do RNA apresenta aquela famosa enzima chamada transcriptase reversa. Eu espero que você tenha assistido a aula de biotecnologia e lá eu falo na RT-PCR. RT, transcriptase reversa. PCR era para amplificar, fazer cópias do DNA. Então, os retrovírus têm essa enzima chamada de transcriptase reversa. O que essa enzima faz? Ela consegue usar o molde de RNA que o vírus tem como material genético e aí temos uma molécula de RNA. A enzima transcriptase reversa usa esse RNA como modelo e produz um DNA viral. Esse DNA viral se incorpora ao DNA do linfócito TCD4 ou linfócito T4. E aí, quando o linfócito faz mitose, ou seja, divide-se, divide-se forma 2, lá naqueles novos linfócitos já tem a informação genética na forma de DNA para produzir novos vírus. Olha que loucura, que loucura. Uma relação coevolutiva entre os vírus e suas células hospedeiras. Em nível molecular esse pensamento. Quando o DNA do vírus se junta com esse DNA das células, a gente chama de provírus. E aí quando as células fazem cópia, junto elas fazem a cópia dessa informação do material genético do vírus também. E as células já surgiram com essa informação. E aí depois, infelizmente, essa informação se manifesta e novos vírus são produzidos. Existem medicamentos chamados de antirretrovirais. E esses antirretrovirais visam a diminuir a entrada do vírus nas células, a saída do vírus nas células, mas muitas substâncias químicas vão atuar na enzima transcriptase reversa. Por quê? Porque se você atuar na transcriptase reversa, nós não vamos deixar essa molécula de RNA servir de modelo para produzir o DNA. A molécula vai estar ali, mas a transcriptase reversa não vai estar atuando para a produção da molécula de DNA. Então teríamos essa situação aqui. Anota aí, retrovírus. Medicamentos antirretrovirais para combater a proliferação desses famosos retrovírus. Infelizmente não temos uma vacina ainda para combater HIV, o vírus causador da AIDS. HPV, o vírus ou papilomavírus humano, causa o condiloma acuminado, caracterizado por verrugas genitais. V de vacina, porque o famoso HPV ele pode ser um vírus oncogênico, um vírus que causa cânceres. Então ele pode alterar o ciclo de reprodução das células, as células se multiplicarem aleatoriamente, descontroladamente, e isso depois associado à capacidade de migração, ou seja, cair no sistema circulatório, vaso sanguíneo, sistema linfático, dispersar para outros tecidos e órgãos. Infelizmente temos um câncer que foi induzido pela proliferação de vírus. Então essas duas são ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis. E essas ISTs podem ser prevenidas com o uso de preservativos. Então a prova pode fazer essa lembrança em relação a essas duas também causadas por vírus, entre outras. Então eu foquei aqui as mais cobradas historicamente. Raiva. Coloquei aqui por causa de episódios de encontrar animais mortos. Encontramos morceguinhos mortos em ambientes e aí uma suspeita e uma preocupação é que esses animais aí podem ter uma proliferação de vírus, o vírus rábico, que pode ser preocupante. E aí o animalzinho pode fazer a transmissão para os humanos. No ambiente urbano, cães são vacinados regularmente. Se tivermos acidentes, a gente tem preocupação porque o animalzinho pode fazer essa transmissão. Não temos campanha de vacinação para nós, seres humanos, mas existe essa vacina. Profissionais que trabalham nessas áreas ou biólogos que vão para áreas
florestais para estudar determinadas espécies, galera que trabalha com morcegos aí, muito legal, trabalho que a Universidade Estadual de Maringá, por exemplo, faz com pesquisas em relação na área de morcego, entre outras instituições do Brasil, e aí a gente tem um monitoramento. E aí essa galera às vezes vai tomando as vacinas para ter uma produção de anticorpos e entrar nesse ambiente, se tiver algum acidente, não correr riscos mais severos ou graves, porque infelizmente ela pode ser muito agressiva. Até o vírus entrar num caso de acidente, se proliferar, existe um período de tempo de incubação e nesse intervalo de tempo a gente administra vacina nos seres humanos para estimular a produção de anticorpos, células de memória e dar chance aí de se defender contra um vírus extremamente agressivo, tá? Então, preocupação. Lembrar, o agente causador são vírus. Sarampo, rubéola e cachumba. Tem na sua carteirinha de vacinação. Vai lá, pega sua carteirinha de vacinação. Tem uma vacina chamada de tríplice viral. E essa vacina tríplice viral você tomou aí em diferentes momentos da sua vida para prevenção contra sarampo, rubéola e cachumba. Preocupação, elas podem ser mais agressivas. Lembre da rubéola congênita. Congênita é uma doença que a gente já nasceu com ela. Então, pode ter a passagem via placentária desse vírus e aí isso interferir no desenvolvimento fetal, inclusive promovendo abortos, sequelas severas para indivíduos que adquiriram ela nesse estágio. Estava a mamãe gestante, o vírus passou e infelizmente causou malformações ou problemas fetais. Então, uma doença congênita que pode ser transmitida via placentária. Sarampo, extremamente preocupante também, a proliferação do vírus, transmissão é muito rápida, gotículas, espirros. A gente tem as três aqui por essas secreções nasais, secreções salivares, e aí gotículas, dispersão rápida, e o vírus do sarampo causando também problemas severos, inclusive matando. Existem pessoas que levam meio assim, não é tão agressiva. Infelizmente, nós tínhamos um controle mais intenso e agora estamos perdendo pela baixa taxa de vacinação das pessoas. Gripe, famoso vírus H1N1 ultimamente que circula entre nós, entre outros HNs que também existem, frutos de mutações. Covid-19, SARS-CoV-2, também as duas aqui nós temos nosso calendário de vacinação já. Como eu comentei lá na biotecnologia, na Covid-19, vocês devem ter tomado vacinas que tinham o vírus inativado. Vacina do Instituto Butantan, Sinovac, a famosa Coronavac. Lá o vírus foi inativado. Tipo, a gente usou substâncias químicas, raios ultravioletas, protocolos laboratoriais para inativar o vírus. Tipo, o vírus estava inativado. Colocamos no cidadão. O cidadão reconheceu aquilo como estranho. E quando o vírus de verdade chegou, opa, alerta que nós tínhamos células de memória, produzimos anticorpos e bloqueamos a proliferação. Eu tomei vacina da AstraZeneca. Usava o DNA. Então, o vírus causador da Covid é de RNA. Usa a transcriptase reversa em laboratório, produz o DNA e aí transfere. Colocaram num vírusinho lá e colocaram no nosso bracinho. E aí, quando colocou lá, o nosso organismo recebeu esse DNA do vírus, que era de RNA, mas foi montado um DNA a partir do RNA dele. E aí, lá nas nossas células, ele comandou a formação de proteínas, que funcionam como antígenos. O nosso organismo reconheceu e aí produziu células de memória, produziu anticorpos. Mas eu recebi vacina da Pfizer, vacinas que tinham RNA. Colocaram nas nossas célulazinhas. Esse RNA orientou a síntese de proteínas que funcionam como antígenos, substâncias estranhas. Nosso organismo reconheceu como estranho, produziu células de memórias, anticorpos, e aí, bora! Quando o vírus chegou de verdade, a gente deu uma chance para o organismo de evitar a proliferação ou casos graves ou situações graves, internamentos, lesões pulmonares severas. Transmissão também por gotículas de saliva, espirro, partículas pequenas, menos de 5 micrômetros, chamadas de aerossóis suspensos no ar. Então, essas doenças são causadas por vírus,
mas o Enem pode fazer a pegada. No texto, formas de profilaxia. No texto, contar a historinha do tipo de transmissão. E aí, pedir para você que doença é. Então, cuidado. Nós tivemos aí campanhas para uso de máscara, álcool em gel, lavar bem as mãozinhas. O álcool 70, ele tem uma função aí de desnaturar proteínas que estão aqui na superfície do vírus, principalmente proteínas nessa região do capsídeo. Quando você usou água e sabão para lavar a mãozinha, esse sabão tira essa camada de gordura aqui do envelope. O vírus causador da Covid e da gripe são vírus envelopados. Então, o fato de lavar as nossas mãos, a gente vai tirando essas camadinhas aqui. E isso vai diminuindo a chance do vírus encontrar os receptores das nossas células e aí fazer a entrada no nosso sistema e promover lesões, ok? Então, eu espero que você tenha entendido esse rolê. Para que eu tenha vacina para prevenção. Esses hábitos como a higiene, o uso de máscaras, higienização das mãos, o álcool em gel, também são medidas profiláticas, combate a mosquito, medidas de prevenção ou profilaxia. Vírus e viroses, bactérias e bacterioses. Opa, aqui eu já tenho seres chamados de celulares, ou seja, eles possuem célula. E essa célula é procariótica. Então ela tem o seu material genético disperso no citosol. Se eu olhar para a bactéria, muita diversidade de bactéria, muita. São os seres vivos mais biodiversos. Tem uma galera que a gente conhece e uma galera infinita que a gente não... Infinita não, mas que a gente não conhece, de grande quantidade. Provavelmente tem mais bactérias aí no seu corpo do que células corporais suas. Na axila, nós temos uma microbiota na nossa pele. Uma microbiota na pele. A microbiota do sócio é praticamente do sócio, pode ser bem diferente da sua. Microbiota nos olhinhos, na cavidade oral. Microbiota nos sistemas reprodutores. Microbiota no nosso intestino. E principais micro-organismos que estão aí são as bactérias. Seres versáteis, seres adaptados ao seu ambiente. Teremos estrutura? Sim, e teremos as bacterioses para pensar. Quando eu olho para a estrutura da célula, uma parede celular. E essa parede celular tem componentes químicos chamados de peptidoglicanos. Peptidoglicanos. O termo glicano faz a sua anotação no link da descrição. Nosso materialzinho, espacinho para você fazer as anotações. Quando você olha para os peptidoglicanos, eles são glicanos polissacarídeos, açúcares. E esses peptídeos conjuntos de aminoácidos. Um aminoácido, mais um aminoácido, um tripeptídeo aí. 3 aminoácidos juntinhos, formando os peptídeos, ok? Nessa misturinha, glicanos, polissacarídeos, aminoácidos, nós temos a composição da estrutura da parede celular das bactérias. Tem bactéria em forma de bastão, e eu chamo ela de bacilo. Tem bactéria arredondada, parece um coco, aí eu chamo ela de coco. Tem bactéria em forma de vírgula, aí eu chamo de vibrião. Tem bactéria em forma de espiral, aí eu chamo de espirilo. Então eu terei diferentes formas. E essas formas das BAC são dadas pela parede celular. A parede celular da BAC é feita de peptidoglicanos ou peptoglicanos. Uma mistura de açúcares and peptídeos, conjuntinho de aminoácidos. Na célula procariótica existe um DNA circular. Esse DNA circular está disperso ali no citosol. Também temos um DNA bem pituco. A minha imagem não mostra a realidade, mas existem pedacinhos extras de DNA chamados plasmídios. Nós pensamos no plasmídio como um DNA extra, que a bactéria pode ter incorporado desse meio. As bactérias são muito versáteis e elas podem receber pedacinhos de DNA quando vírus invadem elas. Elas podem trocar pedacinhos na conjugação bacteriana. E elas podem absorver do ambiente fragmentos de DNA. Então eu posso ter DNAs extras, DNAs que não são assim essenciais para a sobrevivência bacteriana,
para muitos autores não são essenciais, outros já questionam isso. Mas enfim, esses materiais aqui são plasmídeos. Esses plasmídeos são muito usados aqui, ó, na biotech. Lembra da biotech? Assistiu a aula lá de biotech? Eu consigo pegar um gene de interesse, transferir para BAC, colocar nesse pedacinho que é menor, mais fácil manipular, mais tranquilinho, menos estresse para o laboratório. E aí eu produzi uma bactéria geneticamente modificada, transgênica. Ela recebeu um gene humano para a produção da insulina. Então a importância das bactérias e pensando basicamente nesses plasmídeos, DNAs extras que ali estão. As bactérias são seres unicelulares. Elas podem ser simples assim, tipo sozinhas, ou formar agrupamentos chamados de colônias. Você já ouviu falar em estafilococos? Muitos cocos ali grudadinhos formando uma colônia, indivíduos grudados. Procarioto, sem um núcleo, sem envelope nuclear ou carioteca. Podem ser seres autotróficos. Tem bactéria que faz fotossíntese. A fotossíntese bacteriana é um pouco diferente também. Elas podem apresentar lá uma bacterioclorofila, uma clorofila especial delas. Não usar água como fonte de hidrogênio, daí não liberar oxigênio para a atmosfera. Nós temos quimiossíntese em bactérias, elas oxidam lá compostos inorgânicos, liberam energia e aí a produção de compostos orgânicos, então seres autotróficos. Elas podem realizar respiração aeróbica, anaeróbica e fermentação. Também uma importância lá nas bebidas lácteas, na fermentação executada por bactérias. Então o tipo de nutrição, percebeu? São extremamente variados. São os seres mais biodiversos desse planeta. Bactérias. Decompositoras, lá no finalzinho das cadeias alimentares, liberando enzimas, promovendo a degradação junto com os fungos. Os fungos também participam dessa ação de decomposição. Bactérias mutualísticas, lá no ciclo do nitrogênio. Tinha uma bactéria do gênero Rhizobium, na raiz das leguminosas. Tá ligado, tá ligado? Gênero Rhizobium, bactéria mutualística para fixar o nitrogênio. E como eu citei antes, a ação biotecnológica. Então eu posso manipular geneticamente bactérias, usar elas na biorremediação no meio ambiente. O que é essa biorremediação, sócio? Eu peguei uma bactéria, manipulei ela e falei, ó bactéria, come o petróleo ali. Degrada esse petróleo que ele está no lugar errado. Ó bactéria, eu poluí demais aqui porque eu tinha indústria sócio. E aí eu deixei muitos poluentes tóxicos aqui. Produzi uma bactéria, joga ela ali e fala despolui. Então isso a gente chama de biorremediação. Elas conseguem tentar participar na recuperação desses ambientes que nós geralmente impactamos e degradamos, ok? Então, por favor, essa listinha aí. E as famosas bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. Então nós temos vacina tríplice viral aqui, também temos uma vacina tríplice bacteriana para tétano, difteria e coqueluche. Eu coloquei só o tétano aqui, difteria e coqueluche são principalmente bactérias que vão parasitar o sistema respiratório. Tétano, uma preocupação monstra, eu vou colocar aqui o V de vacina para a gente lembrar. E esse tétano e o antrax são causados por bactérias do gênero Bacillus anthracis, Clostridium tetani. São nomes científicos de bactérias. E essas bactérias de gênero Bacillus e Clostridium, elas podem produzir endósporos. Eu escrevi só esporos. Estruturas de resistência. Podem ficar no ambiente, resistir um tempinho. Se nós cortarmos profundamente, promovermos lesões profundas, bate, caiu ali, multiplicou, e aí pode dar muito ruim para nós. Podem ser doenças fatais. O antrax ficou famoso após o 11 de setembro de 2001. Muitos de vocês nem estavam nesse planeta ainda. E minha geração, infelizmente, assistiu na televisão atentados a 11 de setembro. Então é uma coisa muito impactante, marcante da minha geração. E aí, logo depois, os Estados Unidos sofrem ataques bioterroristas. Então esse bioterrorismo é
agentes microbiológicos. E esses agentes manipulados microbiológicos. Galera recebia cartas com um pozinho branco, abria, posso aspirar o esporo e ele pulmão e causar um atraso pulmonar extremamente severo. Também pode ter manifestação na pele, menos severa. Lá também existe uma vacinação, mas não uma vacinação em massa. Existe produção de vacina, principalmente para a área militar e tal, enfim. Mas não tem uma vacinação em massa da população, tá? Então essas duas aí por causa dos esporos. Acho mais tranquilo ele falar em esporo para você pensar que pode ser uma via de transmissão, pode estar no solo em ambientes, ok? Tuberculose, V de vacina, a famosa vacina BCG, meningite, principalmente meningite meningocócica, então causada por bactérias. Vírus, protozoários, fungos também podem promover inflamações nas meninges. Meningite é uma inflamação de meninge. E as meninges são membranas que envolvem o SNC, Sistema Nervoso Central, encéfalo e medula. Encostar o queixo no peito, encostar o queixo no peito. Geralmente nessas movimentações as pessoas têm dores assim muito intensas, febre e outros sinais. Então a meningite bacteriana é muito agressiva. Tuberculose, vacina, tem a sua marquinha. E nessa marquinha ali, fomos vacinados, fazer uma casquinha, marquinha, então temos essa imunização para tuberculose, uma doença pulmonar severa. Geralmente pessoas com uma imunidade baixa, ou pessoas que estão sofrendo como o vírus da AIDS. E aí elas têm uma redução dos linfócitos TCD4, capacidade de defender, manifestam mais esses quadros e pode ser extremamente agressiva e também matar. Doenças que estão assim, tipo, aumentando em ação, infelizmente, em decorrência das ações humanas, do aquecimento global, de alterações ambientais. Leptospirose, cólera. Nós temos Leptospira interrogans, bactéria causadora, que vive lá nos rins de roedores como ratos. E esses animaizinhos em ambientes urbanos vivem ali nas áreas de esgoto, fazem um xixizinho, o número 1 deles, liberam ali, contaminam, a bactéria sai. Muita chuva, temperatura elevada, chuva. De repente essa aguona vem para a superfície. Eu estava andando, entrei em contato, tenho um corte, uma lesão, fui andar, correr, tropecei, caí na água, tomei um golão. Fala, poxa, ou entrou em contato com mucosa. Leptospira interrogans chega até nós e aí pode ser extremamente agressiva, afetar vários órgãos do nosso organismo. Cólera, vibrião colérico, produz toxinas, afeta funcionamento intestinal, fezes diarreicas, perda severa de água e sais minerais, pode causar uma desidratação severa. Então a gente tem uma preocupação de fazer a reposição de água e sais minerais, famosos soros caseiros, pitadinha de sal, colher de açúcar, água fervida, e a gente repor tanto glicose quanto sais como sódio. E, obviamente, hidratação, água. Febre maculosa, Rickettsia rickettsii, transmitida por carrapato estrela. O carrapato é um aracnídeo que pode sugar sangue lá das capivaras e outros animais silvestres. Lá na CAP e nos outros animais silvestres, está lá de boa, bactéria de boa, esses animais são reservatórios. O carrapatinho foi lá, hematófago, picou, sugou sangue, sóste foi rolar na grama lá no parque, picou, transmissão para o sóste. Poxa, aí dá ruim. Manchas avermelhadas, febre severa e casos que nós tivemos aí no interior de São Paulo que foram letais para febre maculosa. Então, cuidado com essas orientações e preocupações, tá? Sífilis e gonorreia são infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis pode se manifestar de forma primária, secundária e terciária, extremamente agressiva, geralmente lesões nos sistemas reprodutores, visíveis externamente, depois manifestações, manchas nas mãos e em outras partes do corpo, depois uma manifestação terciária em órgãos internos, então ela pode ser muito agressiva. Antibióticos são medicamentos usados para tratar as bacterioses. Então o antibiótico é uma substância para tratar. Eu estou com a doença, gonorreia, uma proliferação de Neisseria gonorrhoeae, ou gonorré, e essa Neisseria ou Neisseria é uma bactéria que prolifera
vai alterar as secreções, uretrite, inflamação, dor, desconforto ao urinar. Mas tratamentos específicos e eu consigo curar. São infecções sexualmente transmissíveis, vou alertar parceiros, parceiras, faço uso de preservativos como medida profilática. Então aqui, profilaxia, obviamente, vai ser esse uso de preservativo. Cólera, ingestão de água contaminada, a gente vai ferver, tratar, esse saneamento básico, leptospira, rede de esgoto adequada, evitar que essa água venha para cima. Aqui nós temos vacinas para prevenção, tétano, tuberculose, meningite, medidas profiláticas. Então a prova pode fazer você pensar, contar uma historinha e como você prevenir isso. Ah, mas ela falou nos antibióticos. São medicamentos que combatem bacterioses. Então essas bactérias vão tentar se multiplicar. Então elas têm que duplicar o DNA. Se você usar o antibiótico pode afetar a duplicação do DNA. Se afetar a duplicação do DNA, vai afetar a duplicação das bactérias. E opa, a gente consegue combater. Vai afetar a transcrição, tradução, lá na síntese de proteína. O antibiótico também pode fazer isso. O antibiótico vai impedir a formação de estruturas, como componentes da parede celular. Então o antibiótico está impedindo lá a transcrição, formação de RNA, tradução, formação de proteínas. Isso vai afetar a bactéria. Afetando a bactéria, dá chance para o sistema imune para nós defendermos, eliminarmos elas do programa. Então esses antibióticos são drogas. Penicilina, streptomicina, niacina, clorofenical, entre outras, que afetam estruturas do componente das bactérias e a gente consegue tentar eliminar elas do programa, ok? Eu espero que você tenha entendido vírus, viroses, bactérias, bacterioses, para pensarmos no Enem. Não esqueça que o material está na descrição para você fazer uns testes aí, brilhar. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e vá para a próxima aula. Abraço, bom estudo a todos vocês!